nossas reflexões, falamos sobre referenciais teóricos de aconselhamento, referenciais teóricos de pastoral, referenciais teóricos de aconselhamento pastoral. Vimos a abordagem a partir da psicologia, referenciais que nos ajudam a entender crise, luto, a partir da psicologia. Vimos referenciais que podem nos ajudar a entender a partir de uma abordagem pastoral sobre crise, luto. Agora nós vamos avançar mais um pouquinho e pensar sobre família. Eu sei que às vezes, quando vamos trabalhar esse tema, a gente parte de alguns pressupostos já marcados na nossa vida, estagnados pelo senso comum, e às vezes definimos este tema sem muita reflexão. E eu quero convidá-los a pensar um pouquinho sobre essa tarefa. Primeira coisa, não é fácil definir o que seja família. Quando falamos família, estamos falando de quê? Pode-se afirmar que é até impossível, porque a gente não consegue entender de fato a complexidade. Entendem por que eu gosto de fazer aqueles apontamentos epistemológicos? Para a gente tentar fugir de definições rápidas, definições a partir de um olhar e dizer, essa é a única forma de interpretar este tema chamado família. Família depende da época, da cultura, do espaço onde você está. Quando a gente fala de família, nós estamos falando de quê? Nós falamos, vamos ter então o aconselhamento pastoral familiar. De que tipo de família nós estamos falando? Às vezes trabalhamos um tema familiar a partir do senso comum, como eu disse, mas imagine quantas possibilidades nós temos. O que o direito fala sobre família? O que a lei fala sobre família? E aí a gente quer colocar algumas afirmações a partir de dogmas da fé num discurso com o direito. Então, de que pressuposto nós estamos partindo? O que a sociologia diz? O que a antropologia diz? O que esses vários temas aqui, na própria história? Gente, a adolescência é uma invenção de pouco tempo para cá. Não existia adolescência. Existia criança e adulto. A criança, ela ia para o campo já trabalhar com o pai e com a mãe, dali a pouquinho já casava. Essa ideia da juventude que nós temos hoje, essa ideia do papai e da mamãe que cuida e ama o seu filhinho adolescente, a sua criança em casa, é invenção também do mundo contemporâneo. Antes o pai, ele ia lá cuidar e falava para a mãe, cuida desses meninos aí que eu vou trabalhar. Não tinha essa relação. Então, nós quando vamos falar inclusive do tempo bíblico, lemos o texto bíblico, pegamos o texto, tiramos do contexto, e aí fazemos afirmações a partir do que nós vivenciamos hoje no mundo contemporâneo, sobre família. Como que se interpretava a relação familiar lá no passado? A gente precisa de perguntar um pouco sobre isso, para não cometer certos equívocos que nós cometemos. Como na maioria das vezes na nossa igreja local, nós partimos do pressuposto do papai, mamãe e filhinhos. Não é isso? Dessa família nuclear. Nós vamos fazer o Dia das Mães. Nós vamos celebrar o Dia dos Pais. Mês de maio, mês da família. Queremos convidar os casais da igreja e seus filhos para a nossa festa da família. Nós partimos de pressupostos
de que a família é algo uniforme. Essa ideia de família nuclear, e que é muito forte na nossa mentalidade de igreja hoje, ela começa numa determinada época, muito clara, que você pode analisar, estudar, que foi com o direito romano. É no Império Romano que você tem essa estruturação. Mas e quando eu e você vamos trabalhar o tema família lá na nossa igreja local? E aí a gente pega a família das mais diversas composições. E aí a gente marca aquele culto maravilhoso da família, que exclui boa parte da família da fé. Porque os sós estão de fora. Porque aqueles que têm um estilo de família onde moram os irmãos, e não tem pai, não tem mãe, não tem filho, estão excluídos. Aquele que passou por um divórcio está excluído. Aquele que não tem filhos, muitas vezes está excluído. E a gente diz, porque o desejo de Deus é a família. A família perfeita é. E aí sonhamos com a família de Propaganda de Margarina, não é verdade? Lembram da família de Propaganda de Margarina? Eu fico pensando, aquela família é maravilhosa mesmo, não é? Porque se a criança vai para a escola, a maioria das escolas começa entre 7 e 7h20 da manhã. Se a criança ainda está tomando café em casa, o pai ainda vai levar a criança na escola, que hora que deve ser mais ou menos? Umas 6h30? O café da manhã? 6h30, as crianças descem impecável pela escada. Não é isso? Impecável pela escada, bonitinha. A mãe está fazendo o café, e a mãe já está empetecada. A mãe já fez todo o trabalho lá de reforma conjuntural, tudo aquilo lá. Ela está linda, bela, maravilhosa. 6h30 da manhã, o café pronto na mesa. O pai sempre é um pai que está de roupa social, sempre emprego bom. A gente não vê mecânico nesses. A gente não vê pedreiro. A gente não vê criança brigando na mesa. Será que na casa do povo não é? Mãe, ele colocou minha meia. Mãe, manda ele tirar minha meia. Aquela meia é minha. Mãe, ele chutou meu tênis. É assim? Gente, a gente fala de um estilo de família que e às vezes quando nós utilizamos certas metodologias, certos manuais que trabalham a família, nós falamos dessa família, que é uma família perfeita. E às vezes precisamos de pensar como nós atingimos famílias e cuidamos de famílias na caminhada do nosso ministério como conselheiro, conselheira, como pastor, como pastora, como líder na vida da igreja. Então vamos imaginar que essa família de Propaganda de Margarina, ela existe na propaganda. E tem gente que se faz de família de Propaganda de Margarina no público. E aqui eu quero falar uma questão. Às vezes, as pessoas precisam de manter uma imagem. Eu fiz Casados para Sempre e hoje eu não sou mais casado. Passei por um divórcio traumático. Bira, uma das pessoas que acompanhou, e outras pessoas conhecidas, por um divórcio traumático. Machucou muito, machucou a vida. Mas eu fiz Casados para Sempre. E com quem eu fiz Casados para Sempre era uma ovelha que ministrava. E uma ovelha que ela chegou dizendo assim, porque o sacerdote do lar é meu marido. E eu sou obediente. Mentirosa. Eu conhecia. Ela que mandava, escravizava, oprimia o marido dela. Porém, com o manual
manual na mão, ela tinha que falar para todo o grupo que a leitura bíblica, a visão bíblica de família é o homem como sacerdote da família. E que ela era, não, ela que mandava, ele era um Zé Mané. Meu manda também, sim senhora. Alguns maridos têm a última palavra, sim senhora, né? Então imagine o que é a gente pensar nessas contradições. Contradições que a vida coloca pra gente, e que a gente pode ter teoria bonita, manual bonito, mas como é que a gente trabalha a família que existe? E você acha que basta você teorizar sobre a família perfeita? Não, a dinâmica das famílias muitas vezes são desgastantes. E como que eu atendo? Se eu atendo a partir de pré-conceitos, ou seja, o padrão de família que eu penso é este, e aí você chega com dogma. Lembram que uma das abordagens que eu fiz com vocês foi da ética? Ética é a inteligência de construir soluções naquele dado momento. Agora, quando eu tenho um dogma pronto, é isso aqui. Tem A, B e C. Se não tiver aqui nenhuma das alternativas corretas, está fora. Então, como que a gente reflete sobre isso daí? No reino animal, o ser humano é o ser mais frágil. É o único ser que precisa de cuidado. Os outros animais, não sei se você já viu parto de uma égua, o potrinho, ele já levanta dali, já sai, tendo que se virar. Oi? Já sai doidão. Outros animais. Agora o ser humano, ele precisa de cuidado desde o começo. Nós precisamos deste ambiente, deste espaço, que é o espaço do cuidado, esse primeiro espaço de vida, esse primeiro espaço de relação. E a gente sempre vive como um animal social, num ajuntamento de pessoas que cuidam de nós. Uma pessoa que eu citei ontem, Melanie Klein, que fala dessa questão do cuidado. Cuidado com a criança. O jeito que o pai, que a mãe se relaciona com a criança, principalmente nos seus primeiros dias, meses de vida, definem a relação dessa criança, do que ela vai ter e a percepção que ela vai ter de Deus, de cuidador. Agora imagine o que é viver num ambiente de família que pode ser o mais diverso possível. Na igreja às vezes nós falamos, porque eu quero trabalhar na nossa igreja um padrão bíblico de família. Glória a Deus. Amém. Qual família? Meu, se for a família do Salomão, velho, não dá conta não. Não, o negócio nem a gente, né? Além de não dar conta, você não tem dinheiro, né? De que família nós estamos falando? Eu trouxe uma família aqui que é da época tribal, uma família que é fixada no homem, uma sociedade androcêntrica. O homem, o ser masculino é o centro dessa sociedade. Quando você fala de família, a família do Jacó é sempre o pai que manda, ele e tudo que ele tem é família, inclusive os animais, faz parte da família, os escravos. Precisa entender um pouquinho aquele negócio lá de Abraão e Agar. Agar é família. Agar não é a empregadinha sem vergonha que... Não, é mais complexo que isso. A ideia de família é... A Agar estava ali na família numa dinâmica familiar. E a pergunta que eu faço, será que hoje é tranquilo para a gente trabalhar essa família? Ela é uma família bíblica. Você quer seguir uma família bíblica?
Você tem a família de Jacó. A gente precisa entender que quando estamos falando de família, uma família como a de Jacó, ela tem algumas coisas a nos apresentar. Família extensa. Está falando de muita gente. Existe ainda hoje em alguns lugares onde o pai consegue manter os filhos por perto, ali, aí os netos nascem, os bisnetos nascem, está todo mundo ali perto. Mas é muito difícil manter isso hoje. Então você tem uma família que é família extensa, inclusive os estrangeiros eram acolhidos e passavam a fazer parte da família. Você acolhe, vira família. Que tipo de família nós estamos falando? Uma família onde o pai, o Abraão, é pai do Isaac, que é pai do Jacó. Não é isso? E aí, eles vão morando, cada um, na casa do outro, os filhos mais novos. Essa é uma experiência tribal. Uma outra questão que nós podemos levantar é a questão da poligamia. É uma família bíblica. Como é que fica? Não, porque agora... Uai, se for assim, tem umas coisas do Antigo Testamento que a gente fala. Então agora, como é que a gente lidar com isso? Aí entra uma crise para nós, né? E eu acho que uma crise, que uma leitura fundamentalista, sem reflexão, porque fundamentalistas que refletem, eu diria assim, pelo menos você leva em conta a ideia dele, que diz assim, não, ele estudou, levou a sério. Agora, uma pessoa irresponsável que, de forma literal, lê um texto bíblico e aplica ele direto, sem uma reflexão, sem uma certa coerência, o problema é que ele escolhe, né? Santo Agostinho tinha uma frase que é a seguinte: se você prega apenas aquilo que gosta, não é o evangelho que você prega, é a si mesmo. A gente tem mania disso, né? De escolher. Não, isso aqui é do bom, isso aqui reforça. E a gente usa umas linguagens do Antigo Testamento que não tem muito a ver com o mundo. Você faz salto de 3.000 anos de história, lá do texto bíblico, a gente... e aterriza aqui, sem levar em consideração a chamada exegese, sem um processo hermenêutico coerente. Então, como que a gente trabalha isso? Então, como que eu trabalho esse aspecto? Porque ainda existem culturas com poligamia. Se nós aqui fôssemos ser missionários em lugares de poligamia, como é que fica esse tema? De verdade, não sei. Eu nunca investi nessa área de reflexão, mas eu penso, como é que a gente trabalharia a família nesses lugares de poligamia? Mas no encontro que Jesus falou ali sobre a separação, os fariseus chegaram para ele e disseram: mestre, Moisés mandou dar uma carta de repúdio. Jesus refutar eles, né? Separar, se eu me separar da minha esposa, em casa eu comento adultério. Se minha esposa é abulhada, se ela também comenta adultério. Essa é a questão. Não sei se está ligado aí da relação que eu estou trabalhando na mente, é isso, sobre essa questão. Porque no antigo era permitido, e Jesus refaz a lei, mostrando que era um desejo do homem, não um desejo de Deus. Eu acho que mereceria uma interpretação um pouco mais profunda. Eu prefiro não entrar nela aqui agora, mas em havendo possibilidade, eu entraria. E se não na classe, a gente pode conversar depois. Eu diria que às vezes nós fazemos, quando o evangelista retrata essa fala de Jesus sobre este tema, será que ele está trabalhando essa ideia muito mais sexual que está na cabeça do nosso mundo pós-moderno, ou ele está trabalhando o direito da mulher? Naquela sociedade,
Jesus, pelo que eu entendo, de uma forma mais simples, assim, antes de grandes reflexões, é que a mulher era um ser vulnerável naquela sociedade. E que os homens, de fato, eram uns crápula, safados sem vergonha. Que eles, em nome de alguns projetos pessoais, eles abandonavam as mulheres. E as mulheres eram um ser frágil. Muito mais do que esse aspecto da família. Olha, se você juntou, você a partir de agora, você está condenado a ficar num relacionamento porque você assumiu o compromisso. Mas acho que vale a pena uma outra reflexão. E diria, eu ainda estou muito fragilizado do ponto de vista pessoal para trabalhar esse tema neste momento. Meu divórcio aconteceu há 1 ano e meio. Então eu diria, ainda estou sensibilizado. Ele está falando da questão de divórcio, né? Isso. A lei que foi criada no Antigo Testamento, ela se dá exatamente nesse conceito, né, de resguardar as mulheres, né? Porque o divórcio, ele acontecia para o homem, porque as mulheres, elas ficavam jogadas na sociedade. Os pais não a queriam de volta e os maridos simplesmente divorciaram porque não gostaram. Não gostei de alguma coisa que foi feita, e aí deixava ela, as mulheres ficavam à margem da sociedade. Então a lei, ela é feita para resguardar a mulher, né? Isso é porque eu fiz um estudo há pouco tempo, né? Ela é criada para resguardar a mulher em relação àquela sociedade que deixava a mulher à margem da sociedade. E aí quando Jesus ele retoma esse assunto, ele retoma exatamente nesse sentido mesmo. Olha, a gente precisa continuar cuidando das mulheres. Então eu vou proibir. Por quê? Porque o judeu só conseguia lidar com aquilo que era proibido. Ele não conseguia lidar com aquilo que é colocado assim, ó, você tem que cuidar, você tem que pensar, refletir. Não, é proibido, então eu vou fazer. Não é proibido, então eu não tenho o que fazer. É assim que o judeu funcionava, né? Então Jesus retoma esse assunto justamente para poder falar na linguagem daquele povo. Agora, eu tenho a seguinte convicção, quando a gente usa aquele texto que Deus uniu, o homem não separa, né, que é muito usado nesse conceito, no contexto do divórcio. Eu penso que se separou é porque Deus não uniu. Deus uniu aquele que se mantém unido para o resto da vida. Né? Então, a partir do momento que houve o divórcio, é porque de fato Deus não uniu. Né? Houve ali um encantamento, houve ali uma relação, o casal se entenderam por um tempo, estavam juntos, mas não houve a união especificamente dada por Deus, porque houve um rompimento. Então a palavra de Deus não mente, né? Então aquilo que ele une de fato não se separa. Mas aí a nossa pergunta é, será que Deus uniu? Ou será que foi um desejo meu, eu me entendi, eu mostrei, eu estava ali envolvido, eu mantive aquele casamento, mas de fato Deus não uniu. Duas questões são, nesse aspecto de família, né? Ainda Jesus. Né? Mestre, estão aí fora tua mãe e teus irmãos. Quem são minha mãe e meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu pai. E na questão da lei, do homem, entendeu? Por esse ângulo, né? Adultério, precisa ser apedrejado. Só ia a mulher. E ela não faz adultério sozinha. Cadê o homem? Então vamos focar, nós estamos pegando uma área. Vamos imaginar, pode ou não pode divorciar? O meu pensamento era falar sobre a monogamia, entendeu? Em sentido de estar com quem não é você, porque eu tenho outro. Mas a poligamia não é isso, né? Não, eu sei. Ok, não, agora eu entendi. Mas eu diria assim, vamos imaginar que esse aspecto próprio do certo e do errado da doutrina, se a gente conseguir fugir dele nesse momento, porque nós estamos falando das pessoas que já estão na nossa comunidade muitas vezes, as estruturas que já estão, né? Mas vamos olhar a questão própria da poligamia, que foi como que a gente trabalha esse tema, se a gente vai num lugar onde isso é comum, por exemplo, na África. Nós tivemos a experiência de receber aqui a Bispa Joaquina, se eu não me engano, Bispa Joaquina. Ela é bispa de um povo onde o pessoal vive a poligamia. Só que o nosso pensamento ocidental, o nosso estilo
de vida é tão quadrado que o que é que às vezes nós fizemos com o Evangelho? Nós falamos, não, poligamia não é de Deus, não. E aí você fala assim, quem está na poligamia termina a poligamia, mas quem for casar agora, casa com uma só. E aí pega o texto bíblico para falar. Quando a gente consegue contextualizar o texto bíblico e falar, peraí, o que o texto está fazendo? Aquele texto que fala do divórcio, aquele texto que fala da mulher não falar em público, ele tem um lugar, ele precisa de uma exegese para nos ajudar. E aí imagine só, o que a gente aprende com o estilo de família como o de Jacó? Tem muita coisa que a gente aprende com eles. Vejam, é um espaço de acolhimento. Nós vivemos num espaço de família, na pós-modernidade, que é espaço de exclusão. Eu já não estou dando conta de cuidar dos meus filhos, ainda vem esse, não é mais ou menos assim? Agora, quando você tem uma família grande, um espaço como aquele ali, onde família é ajuntamento, fala assim, onde come 3, come 4. Né? O povo mais antigo usa essa frase, né? Onde come 3, come 4. É preferível 4 ficar com um pouquinho só de fome do que 3 ficarem insatisfeitos e um com fome. E aí você cria esse espaço. Esse estilo de família, quando eu olho para o texto bíblico, a gente vê a possibilidade de acolhimento. Você tem também um espaço da relação, da presença de Deus, através do patriarca lá que cuida de tudo isso, e dos relacionamentos entre as famílias. Não é entre a família, mas famílias que vão criando laços. Uma outra questão, o respeito aos idosos. O patriarca, ele é autoridade. O Jacó e Esaú, o Jacó já estava lá, ruim. Mas mesmo assim eles foram lá reconhecendo a bênção que estava sobre o idoso. E hoje, vamos ser sinceros, a vovó, a bisavó, o vovô, o bisavô gozam do respeito. Nós adultos, às vezes, queremos dizer para os filhos e netos, respeita a avó, respeita a bisa, não seja mal educado. Mas às vezes nós estamos sendo mal educados. Quando eu era pastor em Marília, gente, uma senhora falou para mim, pastor, eu coloquei meu netinho no colo, na direção do carro, e ele foi fingir que estava dirigindo, tinha 2 anos. A primeira coisa que ele fez foi colocar a mão para fora do vidro, fazer um gesto super legal e falar um palavrão. Dirigir para ele tem a ver com isso. Ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com algum adulto que ele via e refletia. Eu posso dizer não fale palavrão, mas fala palavrão. Respeita a vovó, mas não respeita. Quantas coisas a gente aprende? E quando a gente sai do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento e vai para o Segundo Testamento, Novo Testamento, a gente vê que também não temos um modelo de família. Quantos tipos de família nós temos no Novo Testamento? Como que era a família de Marta, Maria e Lázaro? Se tivesse na igreja e fizesse o encontro das famílias, no padrão que a gente faz hoje, os 3 estariam excluídos. Quer dizer, como que a gente vive esses aspectos? Quantas famílias? Um Timóteo que é influenciado pela avó e pela mãe. A presença do pai ali parece não fazer muita diferença naquilo que Timóteo era. Há uma questão que essa teórica nos apresenta e que eu acho que pode nos ajudar. Veja a afirmação dela. O que caracteriza a família e o casamento numa situação pós-moderna
é justamente a inexistência de um modelo dominante. Seja no que diz respeito às práticas, seja enquanto um discurso normatizador das práticas. Ela está falando hoje, quando a gente já fala de família, mais do que nunca na história, você não tem modelos. São tantos os modelos de famílias existentes lá na nossa igreja, e que a gente tem um discurso às vezes opressor em torno de um modelo único e preferencial de Deus. E aí a gente precisaria de refletir um pouquinho. Por exemplo, quando você vai aos estudos, você vai no IBGE, você pega relatórios, você pega o direito e fala, que tipo de família existe hoje? São muitas, eu destaquei algumas aqui, porque eu acho que algumas estão muito presentes na nossa igreja, e outras, elas estão de forma enrustida, presente nas nossas igrejas, e não é fácil para a gente lidar com elas. Por exemplo, temos essa família nuclear, ela é parte da nossa igreja. Famílias que têm um bom relacionamento, papai, mamãe, filhinhos. Os filhos creem também, famílias que são chamadas famílias estendidas, onde mora a mamãe, papai, filhinho, mas foi necessário trazer um primo da outra cidade para vir estudar. Que é necessário a vovó doente vir morar na casa e ser cuidada. Que é necessário a tia Mariquinha, viúva, lá do interior, vir para cá, que está fazendo tratamento de câncer na cidade. E essa família é uma família mais que papai, mamãe, filhinho. Ela tem outras pessoas, ela se torna uma família estendida. E como que a gente trabalha isso? Porque se no espaço nós vamos ter o nosso encontro, vai ter palestra para casais e palestra para as crianças, para os filhos. Como que fica? Não estou dizendo que não é para ter, estou dizendo que nós partimos do pressuposto de que todas as famílias são assim, e elas são abarcadas nessas possibilidades de reflexão. Família composta se mantém a partir de vínculo consanguíneo, com um integrante do casal. Isso aqui é um tipo de família. Ela é composta. Há uma composição. Você tem monoparental, quando os filhos estão com um dos pais. Quantas vezes nas nossas igrejas nós temos mães que fazem papel de pai e mãe? Quantas vezes nós temos pais que fazem o papel do pai e da mãe? Quantas vezes nós temos a vovó que faz o papel de pai e mãe? Como que a gente lidar com isso? Essas famílias, nesse caso aqui monoparental, porque é um dos cônjuges que fica. Às vezes a criança que tem saudade do pai que foi embora, ou a criança que tem aversão ao pai que foi embora, ou o adolescente, ou o jovem. Como que a gente lidar com isso? Anaparental, não tem a figura dos pais. São os irmãos que moram ali. É um outro estilo de família, presente. Esse aqui é o que mais tem gerado incômodo para nós trabalharmos este tema. E aqui não estou para falar a favor, contra isso, nada. Estou dizendo, tem pessoas nas nossas igrejas vivendo isso, vivendo uma relação assim. Não estou dizendo para você aceita, não aceita, faz ou não faz. A pergunta é como que a gente lidar e cuida de pessoas. Em São Paulo, nas escolas, já tem um dia mais de festividade para esses casos de infantil, né? Para as crianças em si, né?
o dia da família que eles levam, né? Tem o dia dos pais, o dia da mãe e o dia das famílias. A minha sobrinha é professora de uma escola e está tendo muito problema com isso, porque lá tem 2 casais, né, em si, que têm filhos adotivos, entendeu? Que até o momento em si, a escola não sabia, as crianças não sabiam. E no dia que apresentaram em si essa possibilidade, aparecem 2 homens, né, em si, com a criança. E as outras pessoas, mas e a sua mãe? Por que sua mãe não veio? Né? Então a escola fez algo em si para beneficiar, entendeu? Constrangimento para as crianças. Porque não teve uma preparação em si, né? E a gente imagina como é difícil. Eu sou aposentada da Prefeitura de São Paulo. O Dia da Família existe no Estado também. Né? As escolas do Estado também têm Dia da Família. Mas na Prefeitura de São Paulo, além do Dia da Família, acontece também em algumas escolas a proibição da comemoração do Dia das Mães e da comemoração do Dia dos Pais. Mas aí é uma coisa de cada escola, não é uma coisa instituída pela Prefeitura. Né? A Prefeitura colocou o Dia da Família, mesmo tendo o Dia da Família, muitas escolas ainda têm o Dia das Mães e ainda têm o Dia dos Pais. Mas há escolas onde não tem o Dia das Mães, não pode ser comemorado por uma imposição, às vezes, da própria direção, porque já tem o Dia da Família. E como que a gente faria abordagens teológico-pastoral? Olha que exercício você tem. Podemos trazer mais para perto, na comunidade, no bairro que eu tenho projeto missionário, desde o ano passado foi impossível fazer o Dia dos Pais e Dia das Mães, ou você vai constranger alguma daquelas crianças, daquelas pessoas, porque tem uma família lá, tem 4 menininhas, até aí era 4 menininhas, mas se você vê elas falarem assim, ela é minha irmã, mas eu fui na casa do pai dela. Aí você vai comer. Ele não é meu irmão, não. Ele é meu tio, porque eu moro na casa da minha avó. E era tanta situação que para a gente não constranger. E a gente, nós fizemos, por exemplo, eu estou trabalhando domingo, eu estou olhando aí, nós vamos fazer uma reunião de famílias. Mas quem vier é o que nós vamos trabalhar como cuidado e acolher. Para fazer os 10 mandamentos, eu tive que quase que reescrever os 10 mandamentos. Entendeu? Porque quando eu vou falar, não matarás, a primeira coisa, meu pai. Aí você trabalha. Matar é mais do que matar uma arma. Você pode matar. Roubar. Nossa, se eu contar pra você. Aí, aí você tem que falar, roubar, eu roubo lápis, quando eu colo. Então hoje, quando a gente pergunta lá, ele sabe essa definição. Para mim, qual que é o papel da igreja? O papel da igreja é apresentar essas verdades, né, para elas aplicarem aonde elas podem viver. Porque essas menininhas mesmo, elas falam mais ou menos assim, agora eu vou porque o namorado da minha mãe está lá, mas ele não é meu pai, mas é o namorado da minha mãe. Aí você olha, ela com aquela blusinha curtinha, com aquele que você fala assim, onde vai dar isso? Onde vai dar isso? Porque a realidade é muito mais do que esse quadrado que a gente vive. Verdades que a gente vive, mas dentro de um mundo que nós bonitinhos, cheirosinhos, sentando no banco estofado da igreja. Então, a gente, quanto orientador, é uma coisa louca. Eu estou vendo você falar aqui e já estou pensando no que eu vou lá falar domingo. Porque vai aparecer vários tipos de mães, de pais, mas eu não posso não acolher, né? Professor, recentemente uma pessoa me fez essa pergunta, falando mensagem, como é que era para você lidar com o Dia dos Pais, o Dia das Mães, já que você, né, tem uma mãe que, enfim, eu não vou me aprofundar, mas que tem uma certa síndrome, e a minha irmã sempre tivemos dificuldade de lidar com ela, a síndrome da mãe narcisista, e um pai que era separado.
desde os 6 anos de idade, como ele era testemunho de Jeová, ele não nos procurava. Falei, nunca tive crise em relação a isso, porque eu acho que, na verdade, quando eu estava numa comemoração do Dia das Mães, numa comemoração do Dia dos Pais, eu entendia aquilo como parte de um todo, aonde eu também estou inserido. E eu acho que, na verdade, eu falei para essa pessoa que hoje a gente vive nesse universo aonde também a gente quer demais as crianças de enfrentarem e lidarem com suas frustrações da vida. Porque ela vai virar adulta e ela vai descobrir que ela não tem mãe, que ela não tem pai e que ela nunca sabe disso. Né? E como é que ela vai lidar com isso no centro das emoções? Eu acho que às vezes a gente perde a oportunidade de ir trabalhando isso porque a gente quer privar de sentimentos e tal, proteger demais, e a gente priva também de ensinar, olha, o coleguinha ou a coleguinha tem pai, tem mãe, a sua mãe, porque eu falei isso, aquele que não tem mãe e não tem pai, ele busca esse referencial em alguém. Né? Ele pode não ter fisicamente, logicamente, lá escrito, mas ele vai identificar em alguém esse referencial. Isso é natural. Né? Isso é natural. Então, até os filhos do vocabulário afetivo, mulher com mulher, ele vai buscar, a criança vai buscar alguém referencialmente masculino para aquela figura paterna, embora ela tenha ali as duas pessoas dentro de casa. É natural, né? A nossa identidade, a gente vai atrás de referenciais para construir a nossa identidade. Agora, a partir do momento que a gente começa a falar, não vou fazer Dia dos Pais, eu não vou comemorar o Dia das Mães, porque isso vai ofender a algumas famílias, nós também estamos privando aquela criança de lidar com suas frustrações, com as suas tensões, e também estamos privando aquele que tem o pai e a mãe de desfrutar daquele momento. Então, eu sou proibido de comemorar o Dia da Mãe e o Dia do Pai, porque o meu colega não tem. Né? Eu acho que às vezes a gente está entrando também num contexto muito complicado. E aí, protegendo uma criança, eu também estou causando um problema em outras. Né? Acho que a gente tem que chegar no meio termo e compartilhar de uma forma mais aberta. Professor, em cima do que a pastora Fabiana falou, nós fizemos um painel na igreja com a foto de todas as famílias que se reúnem ali. E eu, no domingo à noite, pedi a gente, me mande as fotos, que nós vamos fazer um painel aqui e tal, divulgar as famílias da igreja no mês de abril e maio. E eu tenho um casal lá que eles se separaram na igreja, só que a mãe vive com os filhos, família. E o pai arrumou uma companheira e ela tem filhos, família. E o pai mandou a foto dele com a nova companheira e com os filhos dela. E os filhos dele pertencem à mesma comunidade, que é a nossa comunidade lá de fé. A mãe mandou a foto com os filhos. E me ligaram. Eu montei o painel e me ligaram. Poxa, mas pastor, como é que fica isso? O pai manda essa foto e o senhor expõe e tal. Eu falei assim, falei para a avó que me questionou e o cunhado. Falei assim, nós só revelamos aquilo que já existia. Aquilo que já estava acontecendo foi revelado através das fotos. Eu não apoiei, eu não disse que sim, não disse que não. Eu simplesmente coloquei o painel. E aquilo causou um problema, mas foi exatamente isso que a Fabiana falou. Né? A situação já está ocorrendo. Né? Eu não incentivei, eu não separei as pessoas, eu não disse, a tua família agora é essa, os teus filhos. Inclusive esse pai não fala com as crianças têm, uma tem 7 e a outra tem 10 anos. Eles não se comunicam. Só que o que a instituição trouxe à tona foi aquilo que já acontecia. Só para... Olha como a gente vai puxando as coisas, como diz o Caio, o cotidiano do dia a dia. Ele fala, olha, na tentativa de preservar a questão do Dia dos Pais, Dia das Mães, falou do Dia da Família, só que o Dia da Família também gera outras possibilidades de constrangimento. Fabiana nos convida
a refletir e dizer assim, mas espera aí, em nome de preservar uns, eu posso impedir outros de usufruírem. E prejudicar os dois, como ela está dizendo, né? E os dois acabam perdendo possibilidades. Vimos que o Estado de São Paulo, inclusive, isso é uma questão, acho que uma tentativa de preservar as pessoas, né? De colocar, pode inclusive proibir. Lá na comunidade, eu tenho as famílias mais diversas. E eu fico pensando, gente, como é que fica o nosso cuidado dessas pessoas? Isso mesmo. Como é que fica? É isso que você ia me perguntar, né? Vamos lá, ouçam. No conteúdo da abordagem, como é que fica? Na nossa comunidade de fé, chega uma família, né? E a Bíblia diz que é errônea. Certo? A Bíblia diz, se a Bíblia não diz, me diga aí onde aprova isso aí. Porque eu vou regar a página que, entendeu? Eu estou fazendo uma MD, tem provavelmente errado. Mas às vezes é errado. E na hora de confraternização, dentro da nossa comunidade de fé, os casais aí, beija aí sua esposa. Aí o cara vai beijar outro homem lá. Meu amor. E aí, como vai se comportar o restante das pessoas? A gente não tem o direito de respeitar. Eu vejo assim, eu respeito, mas não concordo. A Bíblia diz que eu devo concordar. Porque se eu concordar, a Bíblia também diz que eu me torno igual a ela. Né? Eu me torno igual a ele. E aí, como é que fica a situação? Eu não estou falando de rejeição. Não, você não tem parte aqui. Você não pode entrar aqui. Entre sim. Um exemplo. Eu vou falar de conhecimento de causa. Nós temos um projeto social, que alguém aqui sabe, tem, né, somos amigos do Face, amigos pessoal. E esse ano chegou uma criança especial, Tarcísio, ensino de Down, entendeu? E a mãe dele é o homem da casa, casado com outra mulher. Mora de frente à igreja. E ela disse, pastor, eu posso colocar meu filho aqui? Eu disse, na hora. Agora. Qual a experiência que eu tenho com criança com ensino de Down? Nenhuma. Eu fui estudar. Minha esposa foi estudar, porque a gente está na frente do trabalho. Mas ela disse, o senhor sabe quem eu sou? Eu disse, sei. A Estela, agente beneficiário. Ela disse, mas eu tenho um relacionamento com outra mulher. Eu disse, sim, né? Quer dizer, eu mostrei a ela que a nossa comunidade não tem preconceito. Mas quer dizer que eu não venho concordar com o ato falho dela. Eu não concordo. E eu levo a membresia a pensar da mesma forma da minha pessoa. Devemos amar, devemos cuidar, mas não concordar. Se um dia ela chegar lá com a esposa, sentar lá no culto, vai lá falar, vamos abraçar tudo, né? Não vamos anunciar a palavra direcionada, mas vamos anunciar a graça e o amor de Deus. E ela sabe disso, porque o filho já está há 5 meses conosco. Né? O menino, quando dá a hora, 2h30, vai igreja, irmão, vai igreja. Né? E ela é bem tratada. E aí, como é que se dá isso? Eu acho que você já respondeu para nós. Eu faço parte de uma igreja, a Igreja Metodista. Ela inclusive escreveu uma carta, né, do Colégio Episcopal para trabalhar esse tema da homoafetividade, né? Claro que a igreja, a gente não consegue responder a tudo. Os temas são mais complexos. Mas a Igreja Metodista define dizendo, aceitamos a pessoa homossexual, a homossexualidade, mas não o homossexualismo. Acho que é esse jogo com as palavras.
né? É muito complicado isso. Mas eu diria, é a possibilidade de resposta que nós temos de dar como igreja. Ou seja, nós acolhemos a pessoa, mas temos dificuldade com as atitudes dela, ok? Então eu acho que você mesmo já dá na tua experiência pistas para nós. A Igreja Metodista tem essa carta, que aí podemos até, não sei se a Fabi ou outro metodista pode até enviar para o pessoal em PDF, para vocês terem acesso, porque é um tema que chama a nossa atenção, que dificulta, né? Posso só compartilhar uma situação? Porque às vezes a gente parte do pressuposto daquilo que nós temos enquanto escolha, enquanto vida. E é ok, né? Eu acho que a gente não tem que interferir nisso, né? Mas eu acho que essa questão do homossexualismo, a homossexualidade, ele tem um viés mais complexo, porque existem muitas pessoas, né, que hoje têm optado por casamento, por relações afetivas, por uma questão de modismo. Eu estou aqui para mostrar, para poder confrontar, para poder causar, né? Causar. E existem pessoas que não, que sofrem com isso, né? Eu lidei com uma situação em que a pessoa dizia assim, olha, ele se converteu quando ele era adolescente, ele desde criança já tinha ali formas de que ele seria homossexual, que gostava de homens, quando ele se converteu, ele lutou uma vida inteira casado com uma mulher contra aquilo. Teve filhos, né? E ele lutou contra aquilo com veemência, né? A esposa me falava, pastora, ele ficava várias vezes lá no altar chorando e eu não entendia porque ele tinha tanto pecado a confessar. Eu não consigo entender por que toda a pena ele estava no altar chorando e hoje eu entendo. Foi quando ele não aguentou mais, né? E ele então chegou para ela e falou assim, eu não consigo mais. Isso quase 20 anos de casado. E ele então teve a coragem, ele não é uma pessoa que se expõe, que fica por aí beijando o namorado, né? Não, ele não diz. E ele, de fato, decidiu que ele não aguentava mais. Né? E aí veio a crise, porque as pessoas da igreja começaram a fazer pressão no pastor para que ele saísse da igreja. Que era um absurdo ele ir na igreja, né? Que naquela situação agora aberta. Todo mundo sempre soube, mas enquanto estava ele com a mulher, ele naquela situação difícil. Enrustido a gente aceita. E aí, quando a situação veio à tona, a gente não tinha mais ele. Então a gente não pensa também no sofrimento que a outra pessoa está lidando. Não é um tema fácil, eu vou dizer assim, eu não tenho resposta em relação a isso. Fala que a pessoa fala, eu não sei o que responder em relação a isso. Porque há muitas dúvidas no meu coração. Né? Há muitos questionamentos dentro de mim em relação a isso. Porque essa guerra, né, daquilo que a Bíblia diz, daquilo que a gente construiu enquanto identidade cristã, briga em relação àquilo que a gente vê. Mas é difícil também você não olhar para a dor de uma pessoa que está ali num conflito interno, numa dor intensa, e também não se compadecer. É difícil também. Gente, se vocês ficarem falando só de homossexualidade, eu vou poder colocar outras possibilidades de reflexão. A palavra era justamente essa. Falta 40 minutos aí, vai ter um encontro do senhor, né? Mas eu não sei também quanto de conteúdo que ainda falta. Então. Não, só queria colocar, porque esse dia aconteceu uma situação de uma irmã que foi acompanhar uma outra irmã, estava adentrada, chegou lá. Lá em Goiânia tem o Hospital das Clínicas, ele oferece gratuitamente cirurgias para reversão do sexo. E tinha uma pessoa lá, nessa situação, tinha acabado de fazer essa cirurgia, e ela perguntou, né, abordou, porque como é hospital público, elas ficam todas juntas. Perguntou aí, quando ela respondeu uma voz grossa, não, eu mudei o sexo. E neste caso, que a pessoa, vamos que ela vá para a igreja, em relacionamento com um homem, ela mudou o sexo, ela se tornou mulher. E aí? Alguém mais ia falar? Ali, não vai? Eu sou professora de biologia e de ciências, né? E eu
sempre trabalhei com a parte da sexualidade dentro das escolas. Sou batista. Uma das maiores dificuldades que eu acho que a igreja tem hoje é lidar com a homoafetividade. E tem pipocado dentro dos relacionamentos, dentro das famílias. Mas assim, enquanto conselheiro, né, eu, sendo professora, fui conselheira muitas vezes dentro da escola, tanto dos adolescentes, quanto dos pais, quanto dos amigos professores e professoras homossexuais. Então, assim, eu acho que a gente entra, às vezes, em alguns conflitos de fé, mas eu acho que a base é aquilo que a gente está colocando aqui, que é o amor. O amor e o respeito à pessoa que está ali diante de você. O escutar, né? Então, eu tive adolescentes que entraram no oba-oba, porque era uma febre dentro da escola, e eu tive que me posicionar, porque inclusive o grupo de professor vem, eu tinha projeto de sexualidade, então esses adolescentes eram encaminhados para mim, para serem consertados. Era para ser consertado, porque era assim, Simone, toma, leva esses dois aqui, porque olha, eles soltaram a franga literalmente, e ninguém consegue segurar a franga deles, vê se você consegue. E aí é toda uma posição complicada de educadora, de cristã, né? E de receber esses alunos e fazer o que com eles, né? Então, assim, escutar alguns alunos que realmente estavam em conflito consigo mesmo, outros que estavam no oba-oba, mães que não sabem como lidar com isso dentro de casa, porque no 5º ano essas crianças eram todas cor-de-rosa, né? As meninas todas cor-de-rosa, né? Depois elas se transformam e assim por diante. Dentro das igrejas, as mães que têm dificuldade e pais que têm dificuldade de lidar quando isso acontece dentro da igreja. E dentro da minha casa, eu tenho 2 sobrinhas que são casadas com outras mulheres. Uma delas já é viúva, perdeu a primeira mulher e já está no 2º casamento com outra mulher. Então, o que se faz, né? É porque a gente fica nesse dilema. Mas eu acho que a gente sabe o que fazer, porque você acolhe, você ama, você ouve. Sabe aquela fala de ontem, quando é o luto? E quando muitas vezes você não sabe o que dizer, porque você não conhece aquela dor, você não vai dizer nada, você vai escutar. Então, acho que muitas vezes, para mim, o acolher e o aconselhar até ali foi eu não falar nada, só escutar a agonia desse adolescente que não sabe a quem procurar, só escutar a agonia dessa pessoa que não sabe, do professor que é casado com uma outra mulher ou que é casado com outro homem e está sendo discriminado pelos colegas dentro da própria escola, né? Do bullying que acontece com aquele menino ou aquela menina que se diz homossexual. Escutar, porque muitas vezes nós não temos as respostas, mas quando a gente escuta, a gente abre um leque de possibilidades. Há questões complexas. Você quer uma resposta a partir da doutrina? A minha igreja tem uma carta. Lá, você como pastor... Agora a pergunta aqui é, nós estamos falando de pastor de uma igreja, de uma denominação, ou nós estamos falando de um aconselhamento, partindo do pressuposto do que nós vimos, que é um acompanhamento de cuidado daquela pessoa. Eu fico imaginando, se a gente for levar a sério umas questões, Jesus, ele andava com prostituta, com ladrão e com safado. É difícil a gente fazer algum... Oi? Ele amava eles, só que ele não aceitava o que eles faziam. Só que as pessoas... o pecado. E as pessoas que viam Jesus no meio deles tinham dificuldade de ver Jesus acolhendo,
cuidando e estando com essas pessoas. Então, acho que esse exercício nosso, que eu acho que nós estamos sendo muito simplórios com isso aqui, tá? Muito simplório. Isso aqui não é mais a realidade nossa. Hoje a questão de gênero é muito mais complexa. Vou só levantar uma questão aqui que eu acho que é para queimar os miolos da gente mesmo. Por isso você está na pós-graduação. Nem sou eu que tenho que dar a resposta, é você no seu TCC que vai ter que correr atrás disso para ajudar a gente a entender. Esse é o papel da pós-graduação. Mas imagine, a pessoa que diz que a sua afirmação é: eu tenho um corpo masculino, mas me sinto mulher. E estou num relacionamento com uma mulher que se sente num corpo de homem. Gente, eu sei que tem hora que fazem piadinhas. Por exemplo, o Cláudio Duarte fez uma piadinha uma vez. Se a mulher está no corpo de homem, então procura um homem que está no corpo de mulher. Pronto, está resolvido. Claro que foi no tom de chacota, de brincadeira que ele fez, mas é muito mais complexo. Essas questões, como a gente lidar? Olhando para a pessoa e não olhando para o nosso dogma. Como que a gente lidar com isso? Avançando, imagine que a gente precisa de pensar naquela família que, aquela conversa que tem, bem, o teu filho o meu filho e o teu filho estão brigando com o nosso filho. Né? Como que fica essa família? Que ela é recomposta, um casamento, uma pessoa que tinha um casamento, uma relação, traz filhos de lá, teve um novo. Como que a gente lidar com isso? É muito complexo. Existem as chamadas famílias eudomistas. É aquela do exemplo, enquanto estamos curtindo, beleza. Uhul, toca aqui. Pá. Não, já não está mais. Estou pro teu cantinho, eu no meu, pá. Existem também esses relacionamentos. O IBGE, gente. São casados e moram em casas separadas. Isso, e que é um outro estilo também de postura. Olha, esse aqui são dados do IBGE, do último censo que nós tivemos, e eu trouxe essa cópia para a gente. Às vezes nós simplificamos esse tema. Lá dentro das nossas comunidades tem essa realidade, muito disso daqui na nossa realidade. E às vezes eu preciso de perguntar, quando eu vou atender uma pessoa, eu estou atendendo na qualidade de conselheiro, eu quero que ela trabalhe o coração dela, que ela jogue para fora. Quanto menos eu for institucional, principalmente, do certo e errado, e aí, pastor, é certo esse tipo de relacionamento? O que a Bíblia diz? Olha como as pessoas fazem perguntinhas e pegadinhas para a gente. O que a Bíblia diz? Jesus era craque em dar um balão que fazia pergunta assim, né? Diz a lei que ela deve ser apedrejada. Jesus respondeu o que eles perguntaram? Não, Jesus não respondeu, não. Por que eu e você, às vezes, estamos mais preocupados em dar uma resposta para falar, eu sei da pergunta que você está fazendo. Eu sou estudioso, eu tiro 10 em prova. Não, Jesus não estava preocupado em falar. Jesus dá voltinha. Quando aquele jovem chegou, Senhor, eu queria saber como é que eu faço para ganhar o reino dos céus. Para entrar no reino. Jesus falou, fácil, compadre. Ama a Deus, cumpre a lei, mas eu já faço isso. Aí Jesus responde para ele mais alguma coisa? Não. Jesus conta uma historinha. A historinha que Jesus conta não tem nada a ver com a resposta dele. Do ponto de vista de Jesus fala assim, não existe o teu próximo, existe como você se torna próximo de outras pessoas. A grande questão, no relacionamento, será que nós estamos mais preocupados em falar um princípio de verdade? E lembra que eu gastei energia para falar aqui dos vários tipos de possibilidades. Será que a gente não está mais preocupado de falar da nossa ótica de verdade
para aquela pessoa que nós dizemos é a mais certa do ponto de vista doutrinário e da leitura da Bíblia Sagrada, do que propriamente preocupado com aquela pessoa. Tem hora que a gente não tem resposta mesmo, viu? Eu sou mais a favor da fala da Fabi. Tem hora que a gente tem que se recolher à nossa humilde ignorância e dizer: eu não tenho resposta. Do mesmo jeito que falamos do luto, eu não tenho resposta para certas perguntas que as pessoas me fazem. E prefiro não ser atrevido ao ponto de falar, mas dizer: eu estou do teu lado, eu te amo, eu oro por você, e desejo que Deus, a teologia da graça que o pastor falou, eu desejo que a graça de Deus te envolva. Ela é muito mais poderosa para ajudar na superação de linhas que eu não consigo discursar sobre elas. Mas imagine que essa família complexa, ela está na nossa comunidade. E aí é o vizinho que vem conversar com a gente. Porque nós estamos partindo do pressuposto da família do crente da igreja. Mas a gente não pastoreia só a igreja. Eu sempre tive muito claro na minha visão, desde quando eu me formei. E isso eu aprendi com um professor aqui. Você não é pastor da sua igreja. Você é pastor da cidade. E aí eu falo isso para os meus alunos. Eu sou pastor do prefeito. O azar dele, se ele não sabe disso. Entendeu? Porque a primeira oportunidade, se eu tiver, eu estou cuidando dele. Eu sou pastor daquela senhora que está na fila do supermercado comprando. Ela não sabe, mas eu sou. E se eu tiver uma oportunidade de pastoreio, de cuidado, de bênção, aquele momento é meu momento de pastoreio. A grande questão é: e as pessoas da igreja? Porque a gente se envolve com famílias. Quando está alguém doente da família, mesmo que nunca frequente a igreja, não chamam a gente para fazer visita. Quando tem crise em relacionamentos, não chamam a gente. A gente vai para lá para fazer o quê? Tem gente que vai com o anzol até nos dentes, né? Ele está indo atrás de ganhar a gente para a igreja dele. Pergunta: se a nossa maior motivação de ir ao encontro das pessoas é torná-las adeptas da nossa denominação e da igreja que nós pastoreamos, eu acho que há um equívoco na vocação do cuidado. Nós amamos pessoas e cuidamos de pessoas. Fazemos o máximo para que elas possam ter oportunidade de vida. E um dos convites é: você não quer aproveitar e servir conosco esse Senhor e ajudar outras pessoas como você foi ajudado? Agora, qual que é a nossa leitura de cuidar das pessoas? Aqui eu faço, então, vou tecer algumas questões sobre o que foi apresentado. Lá, nos últimos anos, as leituras que a gente tem sobre família, alguns dados que vocês vão poder ler depois com mais tempo. Eu ia passar um vídeo aqui, mas eu deixo na plataforma para vocês assistirem depois. Vou deixar também o material de negociação. É um tema que vale a pena a gente pensar um pouquinho. Em tempos de crise, lá na família, porque vocês viram como alguns temas que incomodam a gente agarra neles? Um tema que tem mexido com a gente é esse da homoafetividade, essa questão de gênero. A gente às vezes vai com preconceito, com mais e menos preconceito, a gente dirige energia. Vamos estudar sobre isso também, é um dos desafios. Mas quantos outros desafios nós temos nas nossas igrejas, nas nossas cidades, nas nossas famílias, né? E a crise provocada pela droga que entra dentro do lar, um pai e uma mãe com um filho, não é mais drogadito, como é que fala? É outro nome hoje. Dependente químico. Hã? Dependente químico, mas tem um outro termo que eles têm usado agora, porque cada hora muda isso. Adicto. Então, gente, quando você tem pessoas assim... Quando não é só o filho, é o marido também, é o pai. O pai. É o pai, é os filhos. E o pai está preso. Não, esse não está com autoridade
Não, então, mas eu estou falando assim, quantas vezes você tem assim, o pai está preso, o menino, quem está em lugar de periferia, gente, a dinâmica da periferia é diferente das igrejas centrais. Eu nunca fui pastor em periferia, assim, de me envolver na periferia com as pessoas. Morei quando eu era adolescente, mas eu fui pastor de bacana. Eu sempre fui pastor de bacana, de universitário, de filho, de adolescente nojento. Eu fui lá na Disney, nas coisas. Agora, e a dinâmica? Que tem suas crises, ok? N crises. Mas é lá na periferia, quando na realidade se confia mais em pessoas ligadas ao crime, por medo e também por necessidade. Quantas vezes a gente precisa de rever como é que é o trato que nós damos? Como que a gente trabalha? Então, o aspecto próprio da negociação, vocês vão ler o material que eu coloco para vocês, nós não vamos conseguir avançar mais aqui. Como que eu vou ajudar nessa? Eu vou apresentar vários teóricos. Lembram que quando eu fiz a apresentação lá embaixo e fiz a apresentação no início da aula? Falei, meu papel é apresentar referenciais teóricos. É um tempo muito exíguo, 4 encontros de 2 horas, para você chegar aqui e discursar. Porque aí você pode apresentar umas ideias, mas a amplitude que é o tema, que foi dado pela pós, né, de trabalhar toda essa complexidade do aconselhamento pastoral, familiar e conflitos, a gente não ia conseguir trabalhar. Então, minha sugestão é, façam a leitura, pensem como que a gente pode entrar e se relacionar dentro das crises existentes nas famílias, as mais diversas, provocado por luto, provocado por separação, provocado por doença. Você imagina a dinâmica de algumas famílias quando a vovó fica com Alzheimer? Como fica a dinâmica da família quando um é detectado com câncer e o câncer já está avançado? Porque às vezes a gente fica trabalhando alguns temas que são mais polêmicos, mas o cotidiano da nossa igreja é um cotidiano que está exigindo de você uma sensibilidade. Como fica a sensibilidade do conselheiro e da conselheira? Que, claro, a sua base é a Bíblia Sagrada. Mas qual é a leitura que fazemos da Bíblia Sagrada no diálogo com as necessidades dessas pessoas? O Paul Tillich, lembram que eu comentei sobre ele? O método da correlação de Paul Tillich, ele fala, para você construir um conhecimento teológico, você precisa de fazer a correlação da verdade eterna com a necessidade humana, com as perguntas humanas. A pergunta é como que a gente consegue pegar esse texto sagrado maravilhoso, é mensagem de Deus, e interpretar de forma que seja a resposta às perguntas dessa sociedade pós-moderna, dessa sociedade que nós vivemos. Faltou um tipo de família. Já tem gente casando com jegue, com jiboia, com vaca, com cachorro. Gente, outros tipos de relacionamentos. E hoje está presente. Quer dizer, há um rompimento de algumas questões. E como que a gente lidar? É fácil a gente excluir pessoas e dizer assim, lembram dos amigos de Jó? Isso é pecado, confessa teu pecado e vai. Agora, como que você cuida de pessoas? É um desafio grande, gente. Espero que vocês não tenham vindo com uma ideia de que vocês iam ter resposta. Tomara que vocês estejam voltando com um monte de pergunta na cabeça. Olha, volta Jesus, que o trem está bravo. Então, professor, a minha família é uma família bem desestruturada. E meus pais se casaram muito novos e se separaram, meu pai foi embora. Fomos para a casa da minha avó, que já tinha uma outra família, que era minha avó, meu tio. E aí chega minha mãe com mais 3 filhos lá dentro. Um belo dia minha mãe chega e fala assim, olha, eu estou indo embora porque eu preciso refazer minha vida. Só que os filhos não faziam parte. Então assim,
Eu tenho um irmão, eu sou a mais velha dos 3 irmãos. O meu irmão do meio é gay. Meu irmão mais novo foi ladrão, porque eu sou da periferia. Então a nossa situação ali é muito complexa. Não é só a vivência que a gente tem, é diferente da teoria que a gente recebe. Minha avó, ela lutou muito para conseguir uma igreja que acolhesse ela, porque meu avô era alcoólatra. Então, assim, era toda uma situação que ninguém conseguia acolher aquela família, porque a gente não era uma família padrão. E foi nesse contexto que eu encontrei a igreja metodista. Aí entra o aspecto da igreja. Qual foi a palavra que alguns conheceram aqui, que vem do pastor em grego? A palavra é? Poimênica. Uma igreja poimênica. Será que às vezes o primeiro passo não é acolher? Né? O primeiro passo é acolher pessoas. Como é que a gente acolhe pessoas? Aquela senhorinha que o marido é alcoólatra e que fala, nossa, me dá porque nós estamos em busca de gente boa para a igreja, engajada na missão, dizimista, porque nós vamos crescer em nome de Jesus, amém? A questão é, e a nossa ação de cuidado? Eu esqueci de um detalhe, ela é filha de italiano, então de cada 10 palavras, 9 era palavrão. A mão, palavrão, né? Então, eu acredito que são questões para a gente refletir e pensar. Eu quero até me colocar assim, como exemplo. Vocês, a maioria são pastores. Eu não sou pastora e sou recém... tem 1 ano de batismo. Então, assim, eu estou vendo assim, o mundo de vocês aqui. O mundo do lado de lá. Minha mãe me perguntou ontem. Vai virar pastora? Vai ficar rica, hein? A cara da riqueza, E aí, você fica assim, eu tô assim, começou o conflito. Jogou o que eu tô fazendo aqui, né? Mas tudo bem. Mas aí, assim, eu quero mostrar o outro lado. Eu queria que vocês vissem, assim, se desestruturassem vocês. Porque eu também, eu vou aconselhar. E eu não tô aqui numa cadeira que vai sentar uma pessoa, vai vir atrás da Priscila porque ela se formou. Não, eu sou ao contrário. Eu quero procurar as outras pessoas, eu quero aconselhar o meu irmão. Então eu vou pastorear a minha família primeiro, eu quero começar lá de casa. Se um dia vier a ser, né, ungida, né, escolhida, ok. Mas e minha família? E o que eu já conheço? Eu quero passar isso, eu quero passar esse conhecimento. Então, esse é conselho, pastorear, né, é cuidar. Eu quero mostrar a diferença que fez na minha vida para fazer a diferença na vida deles também. Então, e eu tenho que também contato com muita pessoa, porque eu tenho um food truck agora. Antes eu era dona de um restaurante. E agora tem um food truck. Ontem na saída foi assim, tipo, tá tudo acontecendo muito rápido assim, e Deus falando comigo o tempo todo. Ontem eu saí, tava esperando o Uber, eu, né, com o celular, prestando atenção, chamando, fiz assim pra trás, uma cliente minha do meu food truck, né, eu tenho food truck há 1 mês e pouco, que eu voltei do Rio há pouco tempo. Eu trombei com ela mora na rua da frente do food truck. Uma menina que tá fazendo RP, que é, né, considerado mundão. Ela tava fumando, nossa, você aqui, aí eu chamei a pessoa, é você que tá aqui, né, esbarrei nela. Aí ela, nossa, você que tá aqui. Então, quer dizer, ela tem que ver a diferença da minha vida. Eu fiz comércio exterior em 2010, eu tava do outro lado da rua. Eu nunca imaginei naquela época estar aqui hoje sentada, entendeu? Então, assim, não vai chegar ninguém para conversar comigo. Priscila, por favor, me ajuda aqui. Não, eu quero ajudar. É uma outra visão. A minha visão é diferente de vocês. Mas só para, assim, ajudar. Ela falou, não, você tem que vir com aconselhamento de pastora? Não. Eu vou aconselhar como pessoa, como Priscila,
como ser humano. E é isso que eu queria assim, passar para vocês. Que... a Bíblia tem nome para isso. A Bíblia chama isso de primeiro amor. Eu aprendi isso, né? Primeiro amor. Enquanto nós estamos meio capengando já. Mas vamos imaginar. Vamos recapitular. Aconselhamento não é dar conselho. Certo? Um primeiro princípio. É muito mais que isso. Aconselhamento pastoral não é aconselhamento do pastor e da pastora, do clérigo e da clériga. É aconselhamento que leva em conta o cuidado. Aconselhamento pastoral familiar não é falar de um princípio, existe um princípio de família e eu vou ensinar as famílias a serem família do jeito que tem que ser família, mas existem vários tipos de família e eu me proponho a partir do aconselhamento cuidadoso, pastoral, em entrar em relação para cuidar das pessoas que fazem parte dessas famílias mais diferentes. Já teve muita crise na vida da igreja, uma época, há uns 20 anos atrás, 15, 20 anos, não sei quanto se lembra, quando uma teologia que ficou forte se você é divorciado e tem um novo casamento, você tem que deixar o seu casamento e voltar ao seu primeiro casamento. Só que algumas pessoas já tinham filhos, no segundo casamento não tinham no primeiro, o primeiro casamento foi 3 meses, o segundo casamento já é de 20 anos, sabe? Quando você chega com princípios que você fala, não, isso aqui é a verdade.com.br, não, aqui nós estamos partindo do pressuposto de que o aconselhamento ou o acompanhamento cuidadoso junto às famílias que são as mais diversas, com as crises. Então nós estamos perguntando quais são as crises nesses ambientes que nós chamamos família. Não é para trabalhar a família perfeita, mas como que eu ajudo a família dentro da crise que ela tem. Quero terminar com essa questão de preconceito, né? Eu vi um vídeo que me chamou muita atenção sobre essa questão da homoafetividade. O vídeo era assim: um menininho foi visitar o coleguinha. Na hora que ele chegou na casa do coleguinha, eram 2 mães. Ele ficou assustado. E falou: você não tem pai? Ele falou: não. Dali a pouco, eles brincam um pouco, toca a campainha. Vieram buscar o menininho. Quem chega? 2 pais. 2 pais. Dá para entender que às vezes nós temos alguns preconceitos e dificuldades para elaborar alguma conversa com uma criança, com um adolescente, com uma família, como a Fabi mesmo colocou. Ou seja, eu vim de uma experiência e aprendi a lidar com isso cedo e me senti resolvida. A gente às vezes tem alguns medos, dedinhos para a gente lidar com algumas coisas que as pessoas já superaram. E aquilo que as pessoas estão precisando de verdade, porque a gente não ouve elas, né? Porque se eu ouço, eu sei. Mas como eu já chego com uma ideia pronta, e essa é a diferença do aconselhamento e da ministração, porque aí, quando você vai para a ministração, você já tem seu sermãozinho debaixo do braço, né? Agora, quando você vai para o aconselhamento, para a visita, você não tem isso. Você precisa ter o lastro, né? Se você tem bagagem, ali na hora se saca. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas, né? Mas a questão, assim, nesse tema, eu não vejo nem muita dificuldade em nós tratarmos a questão da homoafetividade. O grande problema que eu vejo hoje são as ideologias. Todo mundo tem que ir nessa direção. Esse é o grande problema. Nesse slide do IBGE, e a gente sabe que houve um aparelhamento do governo para difundir essa ideologia,
a gente percebe ali que dá as estatísticas do percentual de família, quando chega nos casais homoafetivos, coloca lá 60 mil. 60 mil dá 120 mil pessoas, ou seja, 0,05% da população brasileira. E aí coloca 60 mil bem grande. Então, eu creio que o grande problema é essa imposição, não é a questão pastoral em si. E eu creio que nós, pastores, precisamos, e pastoras, ter essa visão também. Essa visão, que existe esse movimento ideológico, a ponto de falar que o seu filho, ele nasce sem sexo. Quer dizer, já está indo para um outro extremo. E eu creio que tratar da questão da homoafetividade não é o nosso problema maior, e sim da ideologia que está vindo, que acaba trazendo perturbação para todas as famílias. Eu creio que esse seja o nosso grande desafio. Quero concluir dizendo, aqui não são pastores e pastoras. Aqui nós somos, e eu sei que eu usei várias vezes isso, porque, como a gente fala aconselhamento pastoral, a gente vai, né? E tem muita gente no campo como pastor e pastora. Aqui nós somos um grupo de pós-graduandos, lato sensu, em aconselhamento pastoral. E dentro dessa linha do aconselhamento pastoral, na minha disciplina, trabalhando família e crise, ok? Por que é necessário isso? Porque eu senti lá na fala da Priscila, e nós temos outros profissionais que não vivem o campo da igreja local. E isso daqui não está restrito, principalmente a questão do ministério pastoral, é para todos. Lembra que eu comecei falando lá do barbeiro, do dentista, né? Como que essa turma aqui tem uma turma grande de pastores e pastoras, né? E já tivemos outras turmas que eram muito menos pastores e pastoras. Tínhamos muitos enfermeiros, psicólogas, procurando esse tema para refletir. Então, só para lembrar, a nossa abordagem aqui é tentar servir vocês com ferramentas. Agradeço a oportunidade de ficar nesses 4 períodos com vocês. Passou não, sim. Essa visão ideológica, política, não tem que fazer parte da nossa reflexão? Ou não? Não, eu acho que tem que fazer em todo momento, em todo lugar. Não só isso, como a questão própria política que a gente vive hoje. A gente afastar política e religião não existe. Afastar filosofia e religião não existe. Fazer esses links... Ideologia é tudo muito importante. Agora, como que a gente faz? Quem sabe um TCC possa ajudar. Falar, ó, uma das dificuldades que eu vejo é trabalhar nisso. Tá bom? Eu me despeço de vocês. Eu agora vou encontrar com vocês nos corredores. Dizer que é muito bom, é muito agradável estar num grupo seleto como esse aqui, de pessoas que saem lá da caminhada, do dia a dia, uns viajando mais, outros menos, mas dizendo, ó, eu quero me capacitar melhor, eu quero ócio para que eu possa servir melhor onde eu estou na minha profissão, no meu ministério. Então eu desejo que seja um tempo de bênção aqui para vocês. Quer dizer que essa casa marca a minha vida porque foi bênção na minha vida e tem sido agora no meu retorno como professor agora. E eu desejo ser um canal de bênção na vida de vocês, como amigo, como pastor, como professor, como aquele que caminha lado a lado. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, pela dinâmica da aula. Com certeza, eu digo por mim, aprendi muito, né? Foi abrangente. Muitas vezes a gente olhava lá distante da janela e agora a gente tem que olhar perto da janela. E tirar muitas vezes a farda. Né? Mas que Deus realize o desejo do seu coração. Tá certo? Seja instrumento aí
na mão de Deus para passar conhecimentos para que a gente precise. Eu mesmo aprendi muito com o Senhor. Deus abençoe. Eu espero que ele mantenha contato. Amém. Facebook e WhatsApp é fofoqueiro pra caramba, então a gente... E eu gosto de postar, hein, gente? Vocês segura lá, hein? Deus abençoe. Vocês querem orar aqui para já ir almoçar? Orar? Graças te damos, ó Deus, porque estás conosco sempre. Conheces o nosso coração e sabes, ó Deus, do que desejamos a partir deste curso. Inspira-nos nos nossos trabalhos, nos nossos TCCs. Inspira-nos também a usar essa instrumentação, essas ferramentas que temos aprendido aqui para colocar a serviço do Teu reino, colocar a serviço da dignidade do próximo, a serviço, ó Deus, da Tua graça sendo derramada na vida das pessoas. Pai, desejamos ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Por isso oramos em nome de Jesus. Abençoa o nosso alimento. Abençoe que não nos falte. E dá-nos o alimento espiritual a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.